projeto se chama hoje Margens sobre Rios, Buiúnas e Vagalumes. Então seriam os rios testemunha, as mulheres buiúnas e os povos vagalumes. Esse projeto de pesquisa, ele se dedica à escuta do testemunho de rios brasileiros que estão vivendo uma experiência de catástrofe desde a perspectiva do rio. A primeira etapa desse projeto foi uma peça chamada Guerrilheiras ou Para a Terra Não Há Desaparecidos. Esse trabalho ele foi feito nas margens do rio Araguaia, sobre as mulheres que lutaram e que morreram na guerrilha do Araguaia. A gente estreou a peça em 2015, direção da Georgette Fadel. Nos mesmos moldes de Altamira, a gente também foi para a região do Araguaia e ficamos lá um tempo, já voltamos 3 vezes, vamos voltar a 4ª agora com a peça. E essa foi a primeira etapa desse projeto de pesquisa, né? Quando eu estava estreando Guerrilheiras, eu estava pensando para onde o projeto seguiria. Eu recebi uma matéria da Eliane Brum, chamada Vítimas de uma Guerra Amazônica, onde a Eliane fala sobre a Raimunda e o João, Raimunda Gomes da Silva e João Pereira da Silva, que é um casal de ribeirinhos do Xingu, e que foram expulsos da ilha onde eles moravam, que tiveram as suas 2 casas, tanto a casa da rua quanto a casa do rio, foram desapropriadas. E ela faz essa matéria, que é uma reportagem muito forte, como as reportagens que a Eliane escreve, né? Ela tem um trabalho de longo prazo na região do Xingu. Ela se dedica há muitos anos a falar sobre Belo Monte, quando ninguém falava, e a continuar falando sobre Belo Monte, agora que para nós urbanos, brancos da cidade, parece que Belo Monte já é um assunto passado, mas para as pessoas que estão no Xingu não é, e eles tratam Belo Monte como não sendo um fato consumado. E a Eliane é uma das jornalistas que mais fala sobre isso e que não para de escrever sobre o que aconteceu em Altamira. Eu recebi essa matéria. Quando eu recebi a matéria, eu entendi que era aí que eu ia continuar, que o projeto ia continuar. Então, o segundo rio passou então a ser o Xingu. Eu fui para Altamira a primeira vez com a Eliane e com um grupo de pesquisadores e psicanalistas da USP. Depois eu voltei para lá de novo para fazer a canoada do ISA, é um evento que o Instituto Socioambiental de Altamira faz anualmente para relembrar, né, que Belo Monte está lá, e eles chamam pesquisadores e é uma parceria que eles fazem com o povo indígena Juruna, da Volta Grande do Xingu. Então eu fiz essa canoada, é muito incentivada pela Eliane, que falou uma coisa que eu acho que fez toda a diferença, que ela disse que hoje em dia, quando a gente viaja o rio, a gente sempre viaja de voadeira, então sempre tem o som do motor. E como esse trabalho ele se trata de escutar o testemunho de um rio, ela disse, vá fazer a canoada, porque é um modo de você, de fato, escutar o rio, porque você faz o rio de canoa. Então, é um outro som, é um outro tempo, e eu acho que isso fez, de fato, toda a diferença. Depois eu voltei para Altamira pela 3ª vez, aí sim com a equipe, para ficar um tempo mais estendido. A gente fez oficinas de teatro, fomos à terra indígena Araueté, voltamos à terra indígena Juruna, ficamos um longo tempo com a Raimunda e com o João, que são os personagens principais desse trabalho, né? Então, Altamira 2042, que é a performance, é esse trabalho que se dedica então à escuta do testemunho do rio Xingu sobre a catástrofe de Belo Monte. Esse é o trabalho. O que me interessa, né, o que me interessou nessa pesquisa, o que move essa pesquisa, na verdade,
mudou com o tempo. No começo, o projeto se tratava de escutar o testemunho de pessoas que vivem na margem e à margem de processos históricos, culturais, econômicos. A gente entendeu então que não se tratava mais de ouvir as pessoas que moravam nas margens, mas de tentar ou de colocar a intenção de ouvir o testemunho do próprio rio, né, dos próprios rios. Talvez no caso do Xingu seja o maior interessado e o maior prejudicado com a construção de Belo Monte. E, no entanto, a nossa cultura ocidental, ela não nos permite sequer pensar sobre a possibilidade de ouvir a voz de um rio, né, de ouvir o que ele tem a dizer sobre isso, sobre ser ou não barrado. Porém, os povos que habitam as margens desse rio, sim, têm essa perspectiva e essa possibilidade e falam com esse rio e escutam esse rio o tempo todo. Então o projeto mudou o eixo. Aí ele deixou de ser um projeto. Ele passa a ser um trabalho que tenta então tirar o humano do centro da narrativa e colocar todo o resto que existe, né? Eu falo muito, tem um termo, um momento que a gente está vivendo agora, que é o antropoceno, que é uma nova era geológica, que ela é definida pela mudança que a ação do homem faz na geologia da Terra. A gente sai do Holoceno e entra no Antropoceno. Tem uma entrevista do Viveiros de Castro, Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo, uma entrevista que ele dá para Eliane Brum, em que ele fala, agora eu não me lembro se é ele ou ela, mas na conversa dos dois eles chegam nessa definição que eu acho bastante forte, que eles falam que é o momento em que o homem deixa de ser a catástrofe para se tornar a catástrofe. Então, o que a gente, né, se pergunta nesse trabalho, nessa pesquisa, é quando o homem, ou um certo homem, ou uma certa humanidade, porque isso também foi algo que a gente foi entendendo ao longo do processo, quando esta certa humanidade se torna a catástrofe, quem deve tomar a palavra? Quem pode testemunhar agora? No caso desse projeto, são os rios testemunha, as mulheres buiúnas e os povos vagalumes. Os rios, sendo os rios que estão vivendo uma experiência de catástrofe, as mulheres buiúnas são mulheres que já têm uma relação de aliança com os rios. As buiúnas são uma figura mitológica da Amazônia, que é uma mulher cobra grande, e muitos mitos de nascimento dos rios falam de uma cobra grande que deu origem a esses rios. Então essas mulheres somos nós, né, artistas, mulheres desse mundo daqui, desse mundo catastrófico, e também as mulheres de lá, desses outros mundos múltiplos, que já têm nas suas culturas o rio como um ser agente, como um ser com intencionalidade e com desejo. E os povos vagalumes é uma definição de um filósofo chamado Didi Huberman, George Didi Huberman, que ele fala que os povos vagalumes são aqueles que, diante do reino da luz e da glória, dos holofotes do fascismo, são povos que continuam emitindo os seus lampejos. Eu sinto que esse projeto ele tem uma diferença em relação a outras coisas que eu já vivi, porque normalmente a gente entra na sala de ensaio para começar a criar. Eu sinto que eu já entrei na sala de ensaio grávida, sabe? Já parindo, assim, com um bebê, sentindo a cabeça do bebê já. Porque eu já tinha muita coisa, eu já tinha feito a transcrição das coisas, então eu fiquei ouvindo muito tempo aquelas pessoas, vendo aquelas imagens muito tempo, escolhendo, já fazendo uma seleção das coisas. Então, quando eu entrei, já foi
Foi deixar desaguar algo que já queria e que já tinha uma forma antes que eu, como artista, forçasse uma forma que viesse somente de mim ou de uma necessidade de estreia. Eu sinto que esse trabalho ele teve isso, assim, o território, ele foi me dirigindo e ele foi dirigindo o próprio trabalho. Ele já sabia o que ele queria ser antes de eu impor alguma coisa a ele. E eu acho que isso se dá também como quando a gente decide, então, né, quando a gente entende que não se trata de ouvir as pessoas, mas um rio, se coloca imediatamente nessa mediação uma questão de linguagem, porque a gente não tem linguagem para falar com um rio. Então, ele me convoca a aprender alguma linguagem que eu não tenho. E ele, quando eu me refiro ao rio como ele não é um humano. Então, ao me convocar a escutá-lo, ele também me convoca a escutar todos os outros não humanos. Foi como se as coisas que estavam em Altamira, e a gente teve isso como um obstáculo na hora de entrar na sala de ensaio, a gente falou, não, a gente só vai ter na sala de ensaio coisas que estavam com a gente na viagem. Então a gente entrou na sala de ensaio com um projetor, eu tinha na mochila comigo um projetor, um computador, um microfone, uma câmera e uma fita de LED. A gente entrou na sala de ensaio com essas coisas e as caixinhas de som que habitavam Altamira e a terra indígena e todo aquele território. Então, é isso que eu quero dizer, assim, quando eu estava em Altamira, lá o tempo todo na rua tem caixa de som, assim, a cada 5 passos tem uma caixa de som. Inclusive na terra indígena, quando a gente chegou na terra indígena Araueté, tem uma coisa que acontece lá que eles chamam de pajé no pendrive, que eles entenderam que eles podiam gravar o canto do pajé no pendrive e essas caixas de som que tem lá, você coloca o pendrive na própria caixa de som. Então eles entenderam que eles podiam gravar o canto do pajé, que só é cantado uma vez, no pendrive e ouvir depois. Então lá foi a primeira vez que eu vi isso. Essa caixa de som que estava acompanhando a gente na viagem o tempo todo e que eu já tinha visto ela, conversado com ela e falado, ok, já entendi que você está no trabalho, ela estava inclusive lá com esse dispositivo do pendrive, como um dispositivo de conexão entre mundos, né? Teoricamente, eles não poderiam ouvir aquela música de novo se não fosse esse dispositivo do pendrive. E a gente chegou com música nova de pajé, mandada pelos antropólogos que fizeram essa mediação com a gente. E muitas pessoas ficavam pedindo pra gente botar as músicas novas nos pendrives deles. E aí, quando eles compram um pendrive, eles compram já com música de branco. Porque em Altamira já vem com música, né? Nossa, assim, música de branco gravada. E a gente falava, não, mas não tem mais memória no seu pendrive. Eles falavam, não, tira branco e bota pajé. Então, com o que você escolhe ocupar a sua memória, né? O seu espaço. E aí o trabalho se torna, em alguma medida, uma espécie de Xingu no pendrive. Assim, o Art Sônica permitiu que a gente, pela primeira vez, reunisse a equipe toda. Porque até então, era um trabalho que eu estava fazendo eu e o João Marcelo Iglesias, que é diretor assistente do trabalho, que foi comigo para Altamira, e a gente estava nós dois, assim, ouvindo, editando, selecionando, pensando. Na sala de ensaio era só nós dois, então com o Art Sônica a gente pôde chamar pessoas, né? E isso foi o que deu foi uma espécie de um motor pro trabalho seguir e fechar. De tudo que a gente tem vivido nesse processo
do Margens, né? Que é esse deslocamento, que é esse contato com outros povos, outras éticas, outros mundos e outras linguagens. Para mim, a questão principal que se dá é justamente a questão da linguagem. Se tem algo que eu desejo com esse trabalho e com o Seu Quebra-Barragem, né, que é essa... O Seu Quebra-Barragem é uma entidade mediadora que, até onde eu sei, só existe nessa cosmologia chamada Altamira 2042, só existe nesse trabalho, mas que eu já vi ele atuando em outros lugares, mesmo ele não tendo sido nomeado, mas eu já vi que tem um movimento de demolição de barragens no mundo. Então, essa entidade, Seu Quebra-Barragem, é uma entidade mediadora que tem vozes de muitas pessoas que falam por ele, né, que vocês vão ver no trabalho. Então, são vozes ribeirinhas, indígenas, a voz do rio, vozes de homens, mulheres, brancos, negros, caboclos, enfim, o Quebra-Barragem ele tem uma profusão de vozes, uma polifonia de vozes que falaram com a gente durante o trabalho. E o que para mim é mais forte nisso é que a gente possa escutar um modo de articular a linguagem, ou seja, uma linguagem que produz, que articula pensamentos, que produz mundos que jamais barrariam um rio. E não porque não tenha tecnologia para isso, mas porque nunca lhes interessaria desenvolver tecnologia para isso. A Raimunda, ela fala uma frase que eu amo, que ela fala... eu perguntei, Raimunda, existe diferença entre assombração e espírito? Ela fala, existe. Assombração é uma coisa que vocês criam com a mente doente de vocês. Os espíritos, eles estão aqui há muito tempo, muito antes da gente nascer. Só que não é todo mundo que nasceu para existir para ele.